Aleluia. Legal sempre estar aqui. Gosto muito da Rede Jovem. Sempre me sinto muito bem, muito em casa. E é sempre muito legal poder falar com vocês, conversar com vocês, bater um papo com vocês. E como vocês sabem, está tendo o Acampáscoa, a galera está lá. E o tema lá do Acampáscoa é o glorioso dia. Então, nós vamos falar hoje à noite um pouco sobre o glorioso dia. O que é glorioso dia? O que significa isso? Então, nós vamos entrar hoje num assunto dessa expressão usada na Bíblia que fala a respeito do glorioso dia. Isso aí é um profeta do Antigo Testamento que ele fala do grande e terrível dia do Senhor. Mas no Novo Testamento, quando o apóstolo Pedro se levanta para pregar, e ele usa a expressão o grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia, ele é glorioso. A palavra glorioso aqui é a palavra epifania, é a palavra que significa a manifestação de Jesus Cristo. Ele está falando que o grande dia do Senhor é um dia da manifestação da glória de Cristo. Então Jesus ele vai vir e ele vai se manifestar. E a Bíblia fala que é um dia, glorioso dia. Essa expressão dia, essa palavra usada aqui, ela não significa apenas um período cronológico de 24 horas. A palavra usada aqui, ela dá a entender que é uma extensão de tempo onde eventos estarão acontecendo. Eventos grandes e eventos significativos na história da humanidade. Então será um período de tempo onde grandes eventos eles estarão acontecendo aqui nessa terra. E a expressão Senhor, então o glorioso dia do Senhor, significa a soberania absoluta de Deus revelada com uma autoridade incomparável. A palavra Senhor usada aqui, Kyrios, ela tem um peso teológico muito grande, porque ele não fala apenas de um título, que Deus é Senhor. Ele está falando que Deus ele é soberano absoluto. Então a expressão glorioso dia do Senhor, ela significa que haverá um tempo de manifestações da presença de Cristo sobre essa terra, porque ele é soberano e ele estará vindo para reinar. E lá no Apocalipse, no capítulo 7, no versículo 9, traz um vislumbre de algo maravilhoso, que a gente só pode imaginar aqui, mas que um dia eu quero participar. Quer ver? Lê comigo Apocalipse 7, no versículo 9. Fala assim, depois disso, eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeira. Igreja, a expectativa da volta de Cristo, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos viver como se Cristo fosse voltar. E Ele vai voltar. Nós precisamos viver com a expectativa de que Ele está à porta e Ele está chegando. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela profetiza que o Messias viria em carne. E Ele veio. A Bíblia profetiza que o Messias sofreria. E Ele morreria. E Ele morreu. A Bíblia profetiza que Ele ficaria 3 dias sepultado. E Ele ficou 3 dias sepultado. A Bíblia profetiza que o Messias ressuscitaria. E Ele ressuscitou. A Bíblia profetiza que Ele subiria aos céus glorificado para voltar diante do Pai. E Ele subiu. Agora, a notícia é, a Bíblia profetiza que Ele vai voltar. E Ele, então, vai voltar. Ele vai voltar. E viver na expectativa da volta de Cristo não quer dizer que você quer fugir daqui dessa terra. Não quer dizer que você não quer encarar os problemas que acontecem aqui nesse mundo. Viver com essa expectativa é saudável. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não volta a qualquer momento, mas Ele vai voltar de repente. E nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Precisa uma vida de preparo. E vai dizer que você não quer estar lá no meio dessa multidão. Todos os povos, línguas, nações, brasileirada,
uruguaio, mexicano, argentino. Todo mundo lá louvando ao Senhor. Gente, eu estava lá no Acampasco e o louvor foi feito por uma equipe mexicana. Foi muito legal, foi muito bom, foi um louvor maravilhoso. E eu falei, puxa, que legal, porque encaixou com isso aqui. Várias línguas e a gente louvando juntos. Tinha tradução simultânea em espanhol, tinha tradução simultânea em inglês. Então, estava ali representado. E é muito legal. E eu quero estar lá diante do trono, salvo, limpo, completo, realizado. Eu quero estar lá. Sabe? E os próprios apóstolos, eles viviam nessa expectativa. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu quando ele está escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses. No capítulo 4, versículo 16 e 17. Vê se isso não é expectativa. Veja comigo se isso não é expectativa. Ele fala assim, ó: pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado de comando, voz de arcanjo e som de trombeta de Deus. Primeiro, os cristãos que já morreram ressuscitarão. Aí olha onde Paulo se coloca nesse momento, onde Cristo está voltando. E nós, os que estivermos vivos. Olha a expectativa do apóstolo Paulo aqui. Ele está falando, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro. Mas nós, os que estivermos vivos, essa expectativa dele tem mais de 2000 anos. E ele já tinha a expectativa de que Cristo retornaria e ele estaria vivo. A sua e a minha expectativa de que nós estamos vivos hoje deve ser pelo menos 2000 vezes maior do que a expectativa do apóstolo Paulo. Então precisamos viver essa expectativa de que ele vai chegar. Mas como eu disse, Jesus ele volta de repente, mas ele não volta a qualquer hora. Ah, mas como assim? Como que vai ser a volta de Cristo? Você já imaginou na sua cabeça como é que é essa volta? Jesus vai voltar. E na minha cabeça eu consigo imaginar algumas cenas, mas eu acho que a minha cabeça limitada não chega nem perto do que vai ser esse glorioso dia. Primeira coisa que a Bíblia fala, ele vai voltar em grande glória. E ele vai trazer nas suas mãos a nossa recompensa. Mateus 16, 27 fala assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e na verdade recompensará cada um conforme as suas obras. Gente do céu, quando o céu se abrir e Jesus estiver voltando, o Drops vai estar lá. E eles vão estar cantando, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, vejam, ele traz consigo. Paulinho vai estar lá cantando, e nós vamos estar vindo com ele, e ele vai trazer recompensa para mim e para você. Então essa expectativa da volta de Jesus precisa gerar no seu coração a vontade de produzir obras aqui na terra, de viver uma vida frutífera, de viver uma vida que produz aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos e sermos obedientes ao que ele tem nos ordenado fazer. Essa é a expectativa, porque ele vai voltar em grande glória, no meio do monte de anjo. A igreja, aqueles cristãos que morreram, ressuscitados, foram levados aos ares. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados para encontro do Senhor nos ares. Você imagina quanta gente voltando, quanta gente vindo com ele. Tem uma passagem que fala assim, ó, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Eu fico imaginando por quê. Sabe por quê, Matt? Porque tanta gente voltando com Jesus. Todo mundo que morreu em Cristo e todo mundo que estava vivo e viveu a sua vida na dependência e na fé do Senhor, transformados, subiram, agora estão voltando. Imagina a quantidade de gente por todo o globo terrestre. Vai cobrir a luz do sol aonde é dia, e vai cobrir a iluminação da noite aonde é noite. Por isso que a Bíblia fala, todo olho verá. Todo olho verá, por quê? Porque todo mundo vai ver aquela montoeira de gente descendo. Olha que coisa fantástica e magnífica. Um dia de manifestação, um dia da manifestação da glória de Deus.
E ele descendo e o Drops cantando. E a gente vindo para reinar com eles. Mas, presta atenção, Jesus também volta em chamas de fogo. Olha o que a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 ao 9. Porque o nosso Senhor Jesus se manifestará, a Epifania está aqui, o glorioso dia. Nosso Jesus se manifestará, acompanhado pelos seus anjos poderosos em chama de fogo. Então, para quem está vindo com ele, em glória, grande glória. Para quem ficou aqui, em chamas de fogo. Aqueles que negaram o Filho serão negados agora diante do Pai. Tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e que não obedeceram à mensagem do Evangelho. Estes sofrerão punição da destruição eterna, sendo banidos da presença e da glória do Senhor. Isso precisa te assustar um pouco. Porque a expectativa da volta de Jesus precisa gerar em você temor. Porque aqueles que não subiram com o Senhor para voltar com Ele, o Senhor vai vir vingar essas pessoas. Sabe, a internet deu voz a muita gente. Você não precisa dar ouvido a todos. Cuidado. Tem muita gente hoje por aí falando que a punição dos incrédulos, daqueles que negaram o Filho, ela não pode ser uma punição eterna. E aí eles usam argumentos filosóficos que pode até querer te enganar, porque eles falam, se Deus é amor, e Deus ama os seus filhos, como Ele pode lançar eu e você, que somos filhos de Deus, num abismo de fogo para sempre? Eu e você, que somos filhos de Deus, Ele não vai lançar mesmo. Nós estaremos reinando com Cristo, recebendo a nossa recompensa. Mas todo aquele que não veio pela fé no nome do Filho de Deus, não se tornou filho de Deus. E a Bíblia fala, o castigo para essas pessoas é um castigo eterno. Ele não tem fim, ele é para sempre. E Jesus, quando Ele voltar, Ele toma vingança daqueles que negaram o seu nome. Isso precisa assustar um pouco a gente. É um pouco assustador. E Ele volta repentinamente. De repente. Mas esse de repente é para quem não está esperando. A volta do Senhor se dará para aqueles que o estão esperando. Nós vamos ver agora, daqui a pouco, alguns sinais que Ele deixou, que nós precisamos estar atentos. Mas para aqueles que estavam totalmente apáticos, aqueles que estavam vivendo as suas vidas independentes da presença do Senhor, para esses a Bíblia fala que vai ser de repente. Jesus conta uma parábola de 10 virgens que estavam indo ao casamento. E fala que no meio do caminho, as 10 dormiram. Igreja, dormir não é o problema. Todo mundo e cada um de nós terá um momento na nossa vida em que nós vamos dormir espiritualmente. Cada um de nós um dia vai ser levado pelo Espírito Santo ao deserto. E o deserto é lugar de seca, de solidão, de sofrimento e de silêncio. Presta seus dedos comigo, repete os 4 S do deserto aqui, ó. Seca, solidão, silêncio e sofrimento. Quem já passou por tempos de deserto aqui, você sentiu que você estava seco por dentro. Você sentiu que você estava sozinho. Você sentiu que Deus não falava com você, havia um silêncio dos céus. E quem sabe que esse tempo é tempo de sofrimento. Todo mundo e cada um de nós um dia vai ser passado por um tempo em que a nossa tendência é cair num sono espiritual. O problema não é dormir, o problema é estar despreparado. Porque quando se ouviu a voz do noivo, eis o noivo, eis o noivo. E elas acordaram, 5 delas estavam com o azeite preparado. 5 não estavam. As que estavam despreparadas foram deixadas para trás. Foram deixadas para fora. E apesar de baterem na porta, não teve como mais abrir. Porque aqueles que não estão preparados serão deixados para fora. Mas para nós que vivemos a vontade de Deus, Deus deixou alguns sinais. Então como que será os sinais que antecedem a volta de Cristo? Nós precisamos ficar atentos a alguns sinais, né? Então, Jesus falou e os apóstolos falaram e os profetas do Antigo Testamento falaram de sinais
que tem algumas coisas que eu nem vou abordar aqui. Mas, por exemplo, alterações no Sol, na Lua, nas estrelas, mudanças drásticas no universo e em toda a Terra, terremoto, peste e outras calamidades que vão se intensificando com o passar do tempo. Jesus falou que isso era como as dores de parto. São dores que se intensificam com o passar do tempo. Então, cada vez mais vai acontecer isso. Mas o negócio que nós precisamos falar aqui, e é o que eu quero abordar, é que a Bíblia fala que serão tempos de grande tribulação. Serão tempos de grande tribulação como nunca antes houve e nunca mais haverá depois daquele período. Será um tempo de manifestação de grandes tribulações, de degradação e queda dos poderes humanos. Quem aqui já ouviu o versículo que diz assim: aquele que tem a sabedoria, calcule o número da besta. Porque é número de homem e o seu número é 666. Vocês que já ouviram isso? Eu não tenho a sabedoria. E eu também não sou bom de matemática. Mas eu acho que eu tenho um pedacinho da fórmula da equação que eu posso passar para vocês hoje aqui. Quando a Bíblia fala que o 666, e aí ao estudar todas as profecias a respeito do tempo dos fins, tanto no Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento vão falar de um tempo de queda e degradação de 3 poderes humanos. Porque o 6 na Bíblia representa o poder humano, é o número imperfeito. No 6º dia Deus criou o homem. E a Bíblia vai falar de degradação e queda, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, inclusive no final dos tempos em Apocalipse. Degradação e queda do poder econômico, porque guerras, tempestades, mortes, isso vai abalar a economia mundial. A Bíblia fala de degradação e queda do poder político, governamental sobre a terra. A Bíblia fala que os poderes econômicos serão abalados, e isso abalará o poder político. Apocalipse fala que todos os governos da terra, de própria vontade, um dia entregarão o reinado, o domínio, o governo que está sobre os seus ombros. Eles entregarão a figura de um homem que a Bíblia chama de besta, ou anticristo. É o abalo e a degradação do poder político. Quem aqui já consegue enxergar degradação na economia mundial? Quem consegue enxergar degradação e queda no poder político mundial? E fala de um terceiro poder, que é humano e que vai cair e degradar. É o poder religioso. Porque os homens passarão a adorar a imagem da besta. Porque o anticristo, a Bíblia fala, que ele se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então, poder político, 6. Poder religioso, 6. Poder econômico, 6. É parte da equação do 666. Nós precisamos ficar ligados. Isso é legal, né, Pedro? Isso é legal. Degradação e queda. Agora, o que nós precisamos saber sobre o glorioso dia? Como que vai estar o mundo ao nosso redor? E agora, querido, vou te falar um negócio. Agora fica assustador. Se até aqui não ficou, agora vai ficar. Sabe por que a Bíblia fala assim, ó? Porque nos dias finais, nos últimos dias, será como nos dias de Noé e será como nos dias de Ló. E aí Jesus falando sobre essa expressão dias de Noé, ele fala assim, porque nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Peraí, foi um tempo de tanto pecado, foi um tempo de tanta destruição, precisou vir um dilúvio para destruir a humanidade, e Jesus está falando que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que é que tem de pecado nisso? Aparentemente, nada. Mas por que houve tanta destruição nos dias de Noé? Nós precisamos voltar lá em Gênesis capítulo 6. E você vai ver que a Bíblia fala que todo intento humano, tudo, comprar, vender, casar, dar em casamento, tudo o que o homem fazia era mal. E somente para o mal era inclinado o seu coração. Porque eram tempos de grande violência. Quem tem visto a violência aumentar na nossa sociedade? Tempos violentos.
a violência, ela vai aumentar. E a Bíblia fala também que era tempos de Ló. Quando fala de tempos de Ló, fala assim, porque eles plantavam e colhiam. Eles negociavam. Eles compravam e vendiam. De novo, não tem nada de pecado. Mas precisamos voltar lá na história de Ló e ver que era um tempo de degradação moral extrema. Quem consegue enxergar degradação moral extrema na nossa sociedade? Então, tempos de violência, tempos de degradação moral. Olha o que diz a Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, vou ler do versículo 1 até o 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Igreja, tem uma má notícia para você, vai piorar. Tá ruim? Vai piorar. Nos últimos dias serão tempos difíceis. Algumas versões falam, serão tempos trabalhosos. Então vai piorar. Cuidado com profetas da prosperidade que estão promulgando as suas vozes, os coaches da prosperidade que falam que tudo vai ficar bem, que tudo vai ficar certo, tudo vai dar certo, tudo vai ser legal, você vai prosperar, você vai ficar rico. O mundo vai ficar uma maravilha. Bota aquelas figuras coloridas. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, nos últimos dias serão tempos difíceis. Ui, se até agora não te assustou, eu vou te assustar um pouco mais. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Opa, está falando de hoje não? Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os seus amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Está escrito na Bíblia, olha lá. Fica longe de gente assim. Fica longe de gente assim como? Gente que às vezes frequenta as nossas reuniões, a nossa igreja. Está ali, está dizendo, pode deixar o versículo lá na tela. Está dizendo que eles são pessoas religiosas. Eles estão dentro das igrejas. Mas a Bíblia fala que eles negam o poder. O que é isso? Pessoa que vem na igreja, querido. Mas a fala deles, sabe qual que é? Você pode viver do jeito que você quiser. Faça o que te faz. Aí vocês conhecem. Cuidado para você não ser enganado com a filosofia desse mundo. Não vos amoldeis ao padrão deste século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos abandonar esse padrão de pensamento que está hoje querendo entrar na nossa cabeça, de pessoas que são sim religiosas, elas cantam a mesma música que nós, elas falam o mesmo idioma nosso, eles falam o evangeliquez bem igualzinho ao nosso. Eles sabem a hora certinha de falar amém, eles sabem a hora certinha de levantar a mão, mas no coração deles eles querem te enganar, negando de Deus o poder de transformação, o maior poder de operação do evangelho na vida humana é o poder de transformação, é o poder de transformar um homem que estava vivendo na dependência química, na lama, acordando noites em frios, embaixo de ponte, dividindo cachimbo de crack com mendigos, roubando da sua própria poupança, destruindo o seu patrimônio, ferindo a esposa e os filhos, e transformar esse homem num homem de Deus. Transformar esse homem num homem que prega o evangelho, num homem que fala de vida, num homem que transforma outras vidas, num homem que palavras de vida saem dos seus lábios. Só o evangelho tem esse poder, querido. Podem até não acreditar nas tuas palavras, podem negar as palavras que você fala, podem fechar os ouvidos quando você prega o evangelho, mas não podem calar o poder do testemunho da operação de Deus na tua vida.
Ninguém pode calar o poder de Deus operando na história do ser humano. Quando um homem e uma mulher têm um testemunho de vida, isso cala a voz do inimigo. Abra a tua boca, profetiza e testemunhe. Porque nessa época, querido, as pessoas aí no mundo, elas estarão negando Deus, negando Cristo, negando a fé, negando a doutrina, negando uma vida de santidade, negando uma vida de moralidade e negando toda a autoridade. Esse é o padrão das pessoas que não estão reunidas aqui junto conosco na igreja. Parece que já estamos vivendo isso hoje. Faça o que te faz feliz. Se te faz feliz, não é pecado. Há uma busca desenfreada e intensa apenas pelo prazer. O que as pessoas querem é o centro de recompensa do hipotálamo, sempre satisfeito, cada vez mais, e cada vez precisa de mais, de mais e de mais. Viciadas em se dar prazer, viciadas em se autorrecompensar, viciadas em estímulos neurais que produzem hormônios que te dão recompensa e prazer. E hoje o mundo está viciado em coisas muito rápidas. Até mesmo os filmes. E olha, eu tenho 51 anos de idade, não sou tão velho assim. Sou velho por fora. Mas por dentro, ó. Padrão dos fiéis, meu filho. A Rede Jovem está aqui. Aleluia. Sou velho na carcaça, mas por dentro ainda tem lenha para queimar, nego. Mas no meu tempo, a gente assistia alguns filmes, que esses dias eu fui assistir um filme antigo. Meu Deus, não tem ritmo. Vai dando uma angústia na gente. Fala, por que esse troço não desenvolve? Fica 30 minutos sem falar nada. Os personagens andando pela floresta. Fala, meu Deus, faz alguma coisa. Por quê? Porque os filmes hoje são acelerados. Os desenhos animados da minha época, nós assistimos o desenho da Pantera Cor-de-Rosa. Era 20 minutos um desenho que não falava nenhuma palavra. Era só taran, 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 taran. Ficava aquela musiquinha e a Pantera interagindo ali com os outros personagens do desenho. Hoje em dia os desenhos são aceleradão, velho. Muda de cor assim rapidinho, muda o ambiente, muda um monte de coisas. Os personagens falam rápido. Sabe por quê? Porque essa geração está viciada em se autossatisfazer. No autoestímulo, na autorrecompensa. E isso está tudo escrito ali nos versículos que nós lemos. Essa geração, eles estão, o que está acontecendo aí fora? Abandono da fé, indiferença e crítica a tudo que se refere à igreja. Uma apatia. Vocês já devem ter visto isso. Convida um colega seu, um amigo seu, lá do seu colégio, da sua faculdade, para vir para a igreja. Tem resistência, né? Lá do Algaci, o pessoal é resistente. Cadê o pessoal do Algaci? Ô, Jéssica, daí? Beleza? Tem resistência. Tem resistência. A gente sabe disso. Porque é uma apatia generalizada. E o pior de tudo, querido, a inquietação existencial. As pessoas hoje estão inquietas, insatisfeitas e totalmente perdidas. Eles não conseguem decidir se são um menino ou são uma menina. Eles não conseguem decidir se são felizes, se não são felizes. Eles não conseguem decidir qual síndrome que eles têm. Se são bipolar, se são depressivos. É uma inquietação existencial que tem chamado a nossa geração atual a uma existência de apatia e fraqueza emocional. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet das doenças emocionais mais diagnosticadas hoje em dia. Você já deve ter ouvido falar de alguma delas. Quer ver? Ó? Sexualidade, aceitação e autoestima. Fobias, síndrome do pânico, ansiedade, toque, depressão, bipolaridade, fadiga crônica e agora uma bonita que lançaram um nome novo agora que chama burnout. Todo mundo agora tem burnout. O que aconteceu? Burnout. E sabe o quê?
Isso está acontecendo aí fora. Mas o problema é que isso está acontecendo aqui dentro também. Porque nós estamos perdendo a essência do Evangelho, onde a Bíblia nos ensina: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu me gloriarei das minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que ele se faz forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas nós não, sabe o que a gente faz? Eu não posso demonstrar minhas fraquezas. Aí eu vou engolindo. Uma hora, burnout. Uma hora, fadiga crônica. Uma hora, pânico. Uma hora, ansiedade. Porque nunca posso ser fraco. Então agora, eu estou entrando em síndromes. Sabe por quê? Porque temos sido ensinados errados, querido. Temos sido estimulados erradamente, erroneamente, a lidar com as nossas emoções. Nós não precisamos engolir tudo. Nós precisamos o fórum correto. E quantos aqui já descobriram que Instagram, TikTok, seja lá qual for a rede social, não é o fórum correto? Deus não tem Instagram. Deus tem ouvidos no quarto secreto. É lá, nos pés dele. Você pode chorar, você pode reclamar. É lá com ele que você pode gritar. É lá com ele que você pode colocar suas dúvidas. É lá com ele que você pode colocar as suas inquietações, suas frustrações e as suas expectativas não supridas. O mundo está assim. Nós temos que tomar cuidado para a gente não ficar assim também. Nós somos nascidos de novos. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós somos uma igreja carismática pentecostal. Nós cremos no batismo no Espírito Santo e na expressão física disso, que é orar em línguas. Essa é a nossa fé, a nossa raiz doutrinária. Nós não podemos negar isso. Então nós temos um Espírito Santo que habita em nós, dentro de nós, quando confessamos Jesus. Mas temos um Espírito Santo que sobrepujou isso. E ele vem e ele dá uma medida mais transbordante. E a gente então tem um Espírito Santo, e a gente ora em línguas. E a Bíblia fala: aquele que ora em línguas, ora em espírito e edifica-se a si mesmo. E nós não podemos ficar iguais às pessoas do mundo, queridos. Nós precisamos ser diferentes. De que lado da notícia você quer estar? Você quer estar lá do lado de 2 Timóteo ou você quer estar do lado de cá? Que nós precisamos ter também uma conduta que será avaliada antes da volta gloriosa do Senhor Jesus. Estão entendendo? Está tranquilo? Qual que é a nossa conduta então? Primeira coisa que nós precisamos manter firme a nossa fé. Sem a manutenção da nossa fé, não tem o resto da caminhada cristã. Porque é a fé que nos insere na novidade de vida. Porque a salvação em Cristo Jesus vem pela fé. E é por meio da fé que nós somos salvos. Então precisamos manter a nossa fé. É a fé que protege a tua cabeça e a tua mente de pensamentos intrusivos. Quem aqui já teve um pensamento intrusivo? Não levanta a mão, não, deixa só eu. Cara. Teve uns pensamentos intrusivos que foram mais rápidos que eu. Pensamentos intrusivos, pensamento de desistir, de querer largar tudo para trás, de querer deixar tudo ir embora, sumir. Pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, pensamentos de abandonar. São pensamentos que vêm para corroer a nossa mentalidade. Mas sabe, a Bíblia ensina uma coisa. Que essas setas infamadas do maligno, elas têm um meio da gente parar essas setas. Existe uma peça da armadura de Deus, descrita no livro de Efésios, que é a peça que para os dardos inflamados do maligno, que é o escudo da fé. Se tem pensamento intrusivo entrando na tua cabeça, saiba que tem uma fissura no teu escudo da fé. Alguma coisa está errada no escudo da fé.
Ai, como que eu conserto, pastor, esse negócio do escudo da fé? O meu está entrando um monte de pensamento que eu não estou conseguindo vencer. Toda hora, você viu o cachorro que corre atrás do rabo? E ele fica ali correndo atrás do próprio rabo? Assim, às vezes, é o cristão caindo sempre no mesmo pecado. Está sempre falando o que não devia, está sempre se arrependendo da mesma coisa. Está sempre o tempo todo o líder falando, cara, de novo. E aí? E aí você se sentindo culpado, se sentindo sujo, você tem que se arrepender, você tem que confessar. Está sempre nesse ciclo de derrota, sempre nesse ciclo de derrota, ciclo de derrota. Sabe como é que separa isso? Você precisa reconstruir o escudo da fé. E a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Imersão na palavra. É o que nós precisamos. É o mais básico. E a gente prega isso todo final de semana. Mas enquanto a gente não aprender o B-A-Bá, a gente não pode avançar para a próxima fase. Se você não aprender que imersão na palavra é a coisa mais importante da sua vida, você não tem como enfrentar o chefão da outra fase. Você não tem como passar de fase na vida cristã, porque os chefão daqui para frente são cada vez piores. Haverá dias difíceis. E as próximas fases são difíceis, você precisa ter bem firmada a tua fé. Então, nós precisamos ter o escudo da fé bem certinho, para que nós possamos então viver uma vida de santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a nossa vida precisa exalar uma vida de santificação. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes daquilo que eles estão praticando lá fora. Uma vida de santificação. Nós precisamos ter uma vida de obediência. Olha o que diz 1 Timóteo 6,14. Obedeçam sem vacilar. Assim, ninguém poderá acusá-lo de coisa alguma, desde agora até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de santificação precisa ser aquilo que nos guia, que nos direciona. Então, uma vida guardada pela fé, porque o justo viverá pela fé. Você sabia que tudo aquilo que não provém de fé é pecado? Tudo que não provém de fé é pecado, porque o justo viverá pela sua fé. Precisamos de uma vida de santificação, precisamos de uma vida de obediência e precisamos de uma vida de perseverança nas tribulações. Ah, Rede Jovem, vou te falar, quem gosta de promessa de Deus? Quem gosta dos versículos que falam que todo aquele que invocar o Senhor será salvo? Eu gosto. Quem gosta daquela promessa que diz assim, ó, todo aquele que crê em mim, embora morra, vai viver de novo, porque eu tenho a vida eterna. Quem gosta dessa promessa? Agora eu te garanto uma coisa, não tem ninguém aqui nesse lugar hoje, lá no Acampasco também não tinha, e eu te garanto que aqui pelo Bairro Alto, pelo menos, não conheço ninguém que na sua sã consciência acorde de manhã, se olhe no espelho, se arruma para ir trabalhar ou para estudar e fala assim, eu sou um filho de Deus, sou amado, querido pelo Senhor, e eu hoje, Senhor, nessa manhã, eu invoco uma promessa da Tua palavra sobre mim, porque o Senhor me prometeu, no mundo tereis aflições. Quem aqui faz isso? Cedo, logo cedo você fala, Senhor, eu invoco essa palavra sobre minha vida, no mundo tereis aflições, é uma promessa do Senhor. Vocês não estavam agora mesmo falando que gostam de promessa? Vocês gostam de promessa só da caixinha de promessa que fica pendurada lá atrás da sua porta da sua casa, né? No chaveiro, né? Aquela você gosta, né? Chega visita, você dá a caixinha de promessa para ele ler. Mas isso também é promessa. No mundo tereis aflições. E aí Tiago 1:2 vai trazer um dos versículos que se eu pudesse eu excluía da minha Bíblia. Tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações. Olha a minha alegria quando eu passo pelas provações. Aleluia. É difícil. Esse tipo de promessa ninguém quer. Mas nós precisamos ser perseverantes na tribulação. Queria chamar o teclado para vir. Eu cheguei já na metade da minha ministração. Até aqui foi só a introdução. Nós falamos algumas coisas, querido. Nós falamos
de alguns aspectos de como vai estar o mundo. Nós falamos o que é o glorioso dia. O pessoal do Líder Emergente perdeu. Nós falamos de como vai estar o mundo no período pré-volta de Jesus. Nós falamos como vai estar a sociedade desse mundão aí. Nós falamos do outro lado que nós estamos aqui. A nossa vida pessoal, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de perseverança, uma vida pautada pela fé. Agora, faltou um grupo aqui para eu falar. Qual outro grupo que existe na nossa sociedade que eu não falei aqui? De como que estará? Hein, Lúdio? João. Você é aluno do Instituto, João. Vamos lá. A pressão. A igreja. Como que vai estar a igreja? Querido, a igreja é uma reunião dos salvos em Cristo Jesus. Então a igreja somos nós reunidos. Nós reunidos formamos uma entidade chamada igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu lá na minha casa, no meu secreto, orando, eu não sou igreja. Eu quando me reúno com os irmãos, essa assembleia solene é eclésia. Não vou falar sobre igreja aqui. Se você quiser saber sobre igreja, doutrina da igreja, vem para o Instituto. Lá no Instituto nós vamos ter uma aula exclusiva sobre a doutrina da igreja. Você vai aprender o que é eclésia. Você vai aprender que você não é igreja, que você faz parte da igreja. Mas você sozinho não é igreja. Mas nós precisamos falar da igreja, porque eu e você, juntos, manifestando essa vida de santidade, de obediência e de perseverança nas tribulações, nós todos juntos formamos a igreja dos últimos dias. E o que será a igreja dos últimos dias? Como será a igreja dos últimos dias? A Bíblia traz a igreja dos últimos dias. E essa igreja é como eu e você juntos precisamos estar. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que. Começa esse versículo assim, até que. Esse versículo começa com um ponto final. Até que significa ponto final. Então aqui essa passagem está falando que o próprio Jesus, quando ele subiu aos céus, ele foi glorificado. Ele enviou para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 5 ministérios. Para a edificação do corpo de Cristo, para apresentar todo homem e toda mulher perfeitos e aperfeiçoados, maduros diante do Senhor algum dia. E ele fala que esses 5 ministérios, eles têm um período de atuação, e o período de atuação termina no começo desse versículo, é o ponto final da atuação dos 5 ministérios, é até que. Até que o quê? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, esse versículo fala que a igreja do tempo final, ela vai ser uma igreja que ela alcançou unidade, conhecimento de Cristo, que fala de intimidade e maturidade. Sabe por quê? Porque nós hoje somos a noiva de Cristo. Mas nós estamos crescendo em conhecimento, em intimidade, em maturidade, porque um dia nós deixaremos de ser a noiva do Cordeiro e nos tornaremos a esposa do Cordeiro. Hoje não estamos vivendo igreja ainda no lugar da mais profunda intimidade. Vivemos ainda na intimidade de noiva. Mas haverá um dia em que nos tornaremos um com eles, e esse é o lugar mais íntimo, quando nós nos casarmos e nos unirmos e seremos um só com Cristo. Esse é o grande mistério de Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério que está em Gênesis, porque o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. E Paulo explicando esse versículo fala, mas não estou falando disso, estou falando de Cristo e a igreja, porque hoje somos noiva, mas chegará o dia em que estaremos num lugar da maior intimidade, do pleno conhecimento de Jesus Cristo. A igreja do fim dos tempos, queridos, será uma igreja gloriosa,
será uma igreja grande, como nós lemos lá em Apocalipse 7:9, povos, línguas, nações, todos juntos louvando e adorando ao Senhor. O maior avivamento da história ainda não aconteceu. A maior colheita de almas está profetizada para nossa geração do tempo dos fins. Nós seremos participantes do maior avivamento da história. Nós seremos participantes de um avivamento que vai sobrepujar a Rua Azusa, as Ilhas Fiji, lá em Toronto, no Catch the Fire. Nós vamos sobrepujar em tamanho, em manifestação da glória de Deus, porque a igreja do fim será uma igreja que provará das manifestações da soberania de Deus. A maior colheita de almas ainda não aconteceu, e eu quero ser parte desse exército. A igreja dos fins do tempo, querido, será uma igreja que vence. Será uma igreja que anda em vitória. O livro de Apocalipse fala: eles o derrotaram. Eles quem? A igreja. O derrotaram. Derrotaram quem? Satanás. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não esconda a tua história. Não tenha vergonha do teu passado. Mostre a tua história. A tua história será uma escada que tirará muitas pessoas do fundo do poço. Muitos ouvirão o que Cristo fez por você e serão tirados de um lamaçal de lodo, de um fundo de um poço. Porque seremos uma igreja vitoriosa. E para terminar, pode vir os músicos. Juninho, pode trazer a equipe. A igreja dos últimos dias, querido, tem uma marca sobre ela. Ela será uma igreja que ora. Como eu falei, não tem como a gente mudar de fase se a gente não aprender o básico. Por que a gente sempre está pregando e a gente fala de oração, jejum, leitura bíblica e devocional? Por que a gente está batendo tanto nessa tecla? É porque nós precisamos aprender e praticar isso. Porque enquanto isso não for nossa prática, não tem como a gente passar para a próxima fase. Os chefão lá da próxima fase são muito difíceis. E a igreja precisa ter uma marca. A igreja que ora. Apocalipse 8, versículo 3 ao 5, diz assim, ó: então veio um outro anjo com um incensário de ouro, ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo, como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. Então tem um anjo, ele está recolhendo incenso, e esse incenso ele coloca junto com as orações do povo. E agora esse incenso vai subir diante da presença do Pai. Olha o que acontece: a fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Igreja, a tua oração vai liberar juízo de Deus sobre a terra. Minha oração? Mas a minha oração é tão fraquinha. Eu venho na sala de oração, eu oro por mim, oro pela minha esposa, pelos meus filhos, eu oro pelo ministério, pelas pessoas que Deus tem colocado embaixo do meu pastoreamento, eu oro pelos ministérios da igreja, eu oro pelos nossos pastores. Depois de 1 hora ajoelhado ali, eu levanto, eu olho o relógio, passou 5 minutos. Falo: ai Jesus amado, não tem mais o que orar, já acabou. Minha oração é muito fraquinha, muito rápida. Mas a Bíblia fala, no livro de Tiago, muito pode. Eu vou ler para você, para eu não falar errado. Tiago 5,16, a parte B do versículo. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Aqui não está escrito que é a oração de 1 hora.
Não está escrito que é oração de 8 horas. Não está escrito que é oração de madrugada. Não está escrito que é oração de dia nem de noite. Não está escrito nada aqui. Só está escrito uma coisa: muito pode a oração do justo, e ela opera grandes resultados. Coloca a mão no teu coração. Fala comigo assim, ó: a minha oração tem grande poder e produz grandes resultados. Então, querido, o que você precisa fazer? Ora. Fecha a porta do teu quarto, entra no secreto e ora. Ah, mas eu só consigo orar 5 minutos. Ora 5 minutos. Eu só consigo orar 10 minutos. Ora 10 minutos. Mas ora, abra a tua boca e fala com o Senhor. Ele quer te ouvir. Fica em pé, igreja, comigo.